Amém. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. É sempre muito bom estar aqui na casa do nosso Deus e podendo compartilhar algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem ministrado comigo, né? Porque a palavra, quando a gente traz aqui, primeiro ela vem falando com a gente, né? E depois a gente compartilha daquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, né? Então, nunca pense que uma palavra é só para você. Primeiro, ela ministra no nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre desejos egoístas. É uma palavra um pouco, né, difícil assim, né? Pelo tema já é um tema forte. E confesso que é até difícil, né, falar sobre isso num tempo onde nós vivemos para nós mesmos. A gente quer fazer aquilo que a gente acha agradável aos nossos próprios olhos. A gente quer fazer aquilo que a gente deseja, o que a gente sente, né? Às vezes, em vez de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados por emoções, por sentimentos e por desejos. E a gente sabe que, como servos de Deus, nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus, pelos mandamentos do Senhor. Porque a palavra diz que aqueles que ouvem e obedecem os mandamentos do Senhor, esses são os que o amam. Então, nós temos sido como ultimamente? Amantes amando a nós mesmos, ou nós amamos o Senhor, seguindo os seus mandamentos, obedecendo os seus estatutos e sendo fiéis às suas palavras. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite que, às vezes, aquilo que você pensa que é inofensivo, que é só um desejo, para você se satisfazer, pode gerar grandes consequências. E a gente não precisa ir muito longe para ver isso. Logo em Gênesis 3, a gente já consegue ver o que um desejo egoísta trouxe para a humanidade. A consequência desse desejo gerou algo para toda a humanidade. Então, às vezes a gente pensa, mas é só um desejo. Mas todas as nossas escolhas refletem consequências. Então, se a gente for movido por um desejo egoísta, não espere boas consequências disso, né? Então, a gente vai ler Gênesis 3, do 6 em diante. Eu quero ler do 6 ao 20, né? É bastante coisa, mas vamos tentar não ser muito chato. Os irmãos poderiam se colocar de pé? Que aí, em pé, eu acho que a gente consegue manter mais atenção. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Podem sentar, vamos ler até o 10. Depois a gente vai lendo e falando sobre o texto. Então, a gente começa vendo aqui, né? Aqui é no princípio. Deus criou os céus e a terra, fez tudo o quanto a gente pode ver. E depois ele criou o homem, do pó da terra. A sua imagem e semelhança soprou fôlego de vida, viu que o homem estava sozinho, e ele foi e fez a companheira, a mulher. E a mulher estava lá no jardim, né? Tudo perfeito, tudo lindo, tinha o que comer, estava tudo lá, sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus. E a mulher, enquanto passeava pelo jardim, ouviu a serpente. E aquela serpente enganou a mulher.
e ela começou a olhar para o fruto que Deus havia dito que não poderia comer. Eles poderiam fazer tudo naquele jardim, tudo. E lá tinha tudo o que eles precisavam. A única coisa que eles não poderiam fazer era comer do fruto. E o Senhor falou que, se comessem, certamente eles morreriam. Então, a serpente veio, astutamente, e enganou a mulher. Falou que ela não iria morrer se ela comesse o fruto, e que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela passou a olhar aquele fruto com outros olhos, né? Então, ela sempre passava pelo fruto. Nem devia nem olhar. Mas aí foi só a serpente falar para ela os benefícios que aquele fruto poderia trazer, que ela passou a olhar com outros olhos. E no 6 diz, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Então, a partir daquela serpente, os olhos de Eva começaram a olhar de uma forma diferente aquele fruto. E a gente fica olhando, né, e pensando, mas por que Eva fez isso? Por que Eva comeu o fruto? Mas para pensar. Muitas das vezes, Eva somos eu e você. Muitas das vezes, nós somos Eva. Porque, às vezes, a gente está lá na nossa vida, com a nossa família, seguindo a nossa vida, e, de repente, alguma coisa começa a aparecer através de alguma coisa que você assiste, de uma novela, ou algum amigo falando coisas para você, e, de repente, você começa a olhar para coisas que antes você nem olhava. Então, coisas que, às vezes, passavam despercebidas, porque fazia parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, então você nem via mais. Aí você passa a ver. E os seus olhos começam a desejar aquilo que antes era indiferente. E é isso que aconteceu com Eva. Eva começou a olhar o fruto de uma forma diferente. E diz aqui que ela vendo a árvore e pensou, aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aos olhos de quem? Aos olhos de Eva. Quantas coisas a gente olha e pensa, nossa, que incrível, isso é agradável. Mas agradável para quem? Será que aquilo que você tem desejado, que você tem olhado, de fato é agradável para todo mundo? Ou isso só agrada a você? Muitas das vezes, quando desejamos, um desejo egoísta, ele surge aí, porque ele só vai agradar a você. Ele vai fazer bem para você. Mas a gente não pensa as consequências. Tudo aquilo que pode acontecer, se simplesmente a gente alimentar esse desejo e continuar. E Eva continuou, ela comeu o fruto. E a gente vê que ela comeu o fruto e não comeu sozinha. Ela deu ao seu marido. E ela deu a Adão. E diz assim, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, a gente começa vendo, né, que Eva foi ali enganada pela serpente, se deixou levar para aquelas palavras, desobedeceu a Deus, ignorou o mandamento do Senhor, comeu o fruto e não comeu sozinha. Então, a gente começa vendo que um ato de desobediência, ele pode não ficar só em você. Ele pode contaminar outras pessoas. Então, você olha, deseja algo, aquilo é bom aos seus olhos e pode influenciar outras pessoas. Outras pessoas estão olhando para você. A palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E as nossas ações, elas estão sendo observadas. E você, como sal da terra e luz do mundo, qual escolhas você tem feito? Quais desejos você tem alimentado? Quando você toma uma decisão, ela não afeta só a sua vida. Ela pode afetar a vida de outras pessoas. E a gente carrega esse peso de responsabilidade. Porque quem mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais você entende, os seus olhos são abertos, mais peso aquilo passa a ter sobre você. E a responsabilidade de levar a verdade, de carregar a verdade e de contagiar com a verdade. Então, aqui já começou um problema. Eva comeu o fruto, influenciou seu marido, deu para ele e ele comeu também. E a gente vê
que os olhos foram abertos e ambos conheceram que estavam nus. Eles sempre estiveram nus. Mas aí, de repente, alimentaram um desejo egoísta. E aquilo que era comum para eles passou a ser um problema. Eles perceberam que estavam nus. E essa nudez que eles perceberam trouxe também a vergonha e a tentativa de ocultação do que eles fizeram. Porque quando diz na palavra que quando Deus chegou ali, começou a andar, eles se esconderam. E quantas das vezes aqueles desejos que a gente tem alimentado tem causado isso em nós? Às vezes, um desejo que você tem alimentado passa a abrir seus olhos para coisas que antes não te incomodavam. Como, por exemplo, dentro de um casamento. Está tudo bem, mas aí você começa a desejar outras coisas. E aquilo que estava bom para você passa a não estar mais. Aquilo que estava bom para você passa a te incomodar. Detalhes que você não via antes, agora você consegue enxergar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas das vezes a enganação entra aí, a brecha que a gente dá, ela vai entrando e fazendo todo esse estrago, desestruturando aquilo que parecia estar bom. Quando a gente abre a porta da desobediência a Deus e não segue os seus princípios, os seus mandamentos, as consequências vêm nos seguindo. Porque diz que quando a gente não obedece, a gente escolhe a maldição. Então, é isso que começou a acontecer com Adão e Eva. Antes eles estavam nus e não havia problema. Mas agora, quando a desobediência entrou, comendo o fruto proibido, também entrou a incomodação com coisas que antes não faziam diferença. Então, a gente tem que estar atento para o que está acontecendo. Se enquanto eu estou falando aqui, você está identificando pontos em você do que acontece na sua vida, então fica alerta. Porque talvez esteja alguma porta aberta que não deveria estar. Porque o Senhor, Ele está nos alertando. Toma cuidado com as nossas escolhas, com nossos desejos, com aquilo que a gente tem alimentado. Então, eles se esconderam de Deus. E eu fiquei pensando, eu até estava falando sobre essa palavra no domingo com os adolescentes, e eu falei para eles, não tem às vezes quando a gente faz alguma coisa errada, e a gente foge dos nossos pais? Principalmente, eu não sei, minha mãe, ela tinha um negócio. Quando eu estava escondendo alguma coisa, eu tinha feito alguma coisa que eu não queria que ela soubesse, se eu olhasse para ela, ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Estava escrito na minha testa, eu acho. Acho que começava a escrever na minha testa. Eu fiz alguma coisa errada. E ela olhava para mim e já sabia. Então, eu imagino que foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles se esconderam porque eles não tinham como negar o que tinha acontecido. E só de olhar para eles, Deus já veria que tinha algo errado. Mas Deus já sabia, né? Porque Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Mas na mente deles, eles poderiam esconder aquilo, mas não era possível. Então, às vezes, você tem se escondido dentro da sua casa. Às vezes, você tem evitado os seus pais para não ter que lidar com aquilo que você fez, com as escolhas que você tomou. E você acha que fugir daquela pessoa vai adiantar alguma coisa. Mas não adianta, porque chega uma hora que você vai ter que encarar. E quanto antes, melhor. Quanto mais você foge do problema, maior ele fica. Então, se há alguma coisa errada, confronta logo isso. Não se esconde, não. Não se esconde da sua esposa, não se esconde do seu marido. Não se esconde dos seus pais. Não se esconda da casa do Senhor. Porque tem muita gente que não vem na igreja, porque tem medo de que o Senhor revele aquilo que ela está fazendo no oculto. Mas quando o Senhor ele te chama a atenção, é por amor. Porque o Senhor corrige o filho que ama. Então, a gente não tem que fugir desse Deus. A gente não precisa ter medo. Precisa ter temor, mas medo não. Porque Ele nos ama. E Ele, se precisar corrigir, é por amor. E assim é o seu esposo, é sua esposa. Assim são seus pais. Assim são as pessoas que você convive. Se elas identificaram algo errado, algo estranho no seu comportamento e querem confrontar isso, é para que algo pior não aconteça na sua vida.
Então, não fuja como Adão e Eva, porque não tem como fugir da verdade. Uma hora ela aparece. Não tem como, não interessa para onde a gente vá. Uma hora a verdade aparece. Então, isso que aconteceu com eles, essa vergonha, essa tentativa de ocultação e essa fuga de Deus. Mas não tem como fugir. E lá, no versículo 11, 12 e 13, o Senhor, ele chega e pergunta o que estava acontecendo. A hora do confronto, a hora que a gente tenta fugir, porque dá medo do que vai acontecer. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. Adão falou para Deus. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então, aqui ele está tentando fugir, mas Deus já sabia o que tinha acontecido. Ele pergunta, não porque ele não sabe, mas é para você ter a oportunidade de confessar, de falar o que está no oculto e de dizer para ele, Senhor, diante do Senhor, por mais que eu esteja vestido, é como se eu estivesse nu, porque o Senhor me conhece. O Senhor me sonda e o Senhor sabe até mesmo os meus pensamentos. Então, não adianta se esconder. Não adianta tentar vestir roupas de folha, porque o Senhor te conhece. Ele te esquadrinha, Ele sabe o que eu não sei. Ele vê o que eu não posso enxergar. O Senhor é esse Deus. Então, quando Ele te pergunta, é uma oportunidade de arrependimento, de se reconciliar com Ele e de confessar tudo aquilo que você tem carregado e tem feito mal. Então, lá no 12, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Gente, olha isso. Caramba, a gente lê isso e é o que acontece o tempo inteiro com a gente. A gente tem dificuldade de assumir os nossos erros. A gente sempre vai achar um problema no outro para dizer, eu fiz isso porque o outro me falou. Ah, mas eu só peguei aquilo porque eu vi o meu irmão pegando. Ah, eu só fui por esse caminho porque aquela outra pessoa também fez. Ah, mas eu só escolhi isso porque a minha esposa não me ajuda, o meu esposo não me ajuda. Gente, a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que se algo errado aconteceu, nós também temos participação nisso. A gente precisa ter posicionamento. Nós temos poder de escolha. E se a gente escolhe seguir o mesmo comportamento errado, sabendo que é errado, você tem participação nisso. Eu tenho participação nas minhas escolhas. Por mais que eu tenha sido influenciada por alguém. Eu conheço a palavra. Eu conheço a verdade. E se eu fiz, foi porque eu quis fazer. Então, não adianta dizer que foi a serpente. Não adianta dizer que foi a mulher que comeu e me deu o fruto. A gente precisa reconhecer. Se eu fiz, motivado por outras coisas, é porque existe algo dentro de mim. Algo dentro de mim que precisa ser quebrado. Um desejo dentro de mim que eu preciso buscar em Deus que Ele diminua, para que o Senhor possa crescer. Porque, às vezes, a gente fica cheio de desculpas. E essas são as consequências da desobediência, do pecado. Ela traz a negação. Porque quando você justifica falando que foi por causa de outra pessoa, por causa de outra influência, você não reconhece que você pecou. Se eu digo, eu só fiz porque fulano fez também. Eu não estou dizendo, eu não vou reconhecer para mim mesmo. Eu pequei, eu errei. Eu preciso pedir perdão ao Senhor. Então, a gente tem que parar com essa mania de dizer que, eu fui induzido. Você pode até ter sido, mas você escolheu fazer. Então, nós precisamos reconhecer o quão pecador nós somos e pedir diante do Senhor, me perdoa, eu pequei. E parar de se deixar levar tanto pelas influências dos outros. Nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus.
É isso que nós precisamos. Mas a gente se esvazia tanto do Senhor e se enche tanto de outras coisas que a gente fica dando lugares a esses desejos, que a gente mesmo, às vezes, nem sabe que estão lá dentro. Então, essa noite o Senhor, Ele trouxe você aqui para te dizer que você precisa examinar a si mesmo e ver o que está dentro de você. E não acabou por aí, gente. Aí teve a negação, tentaram botar a culpa no outro, mas não teve jeito, teve consequências. E a serpente teve consequências, a mulher teve consequências e Adão teve consequências. Ninguém ficou impune. Então, talvez você não pecou, mas influenciou alguém a pecar. Cuidado, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com que tipo de influência a gente está transmitindo para os outros. Porque se você influencia alguém ao erro, você também tem a sua parcela de culpa nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Que a gente possa edificar a vida dos outros com as nossas palavras. E não influenciar. A gente precisa ser luz. Luz do mundo, sal da terra. Para induzir outras pessoas e levar outras pessoas para o céu junto com a gente. Então, a serpente teve a consequência. A mulher teve a consequência. E Adão, que disse, eu só comi porque a mulher que o Senhor me deu de comer. Mas ele também teve consequências. E a gente vê aqui, lá no 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a consequência da mulher, no 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a consequência de Adão. E a Adão disse, porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Pesado, né? Pesado. Então, a consequência de tudo isso que a gente vive hoje, da nossa realidade atual, do pecado, foi fruto de um desejo egoísta. Um desejo egoísta. Eva olhou para o fruto e desejou, e disse que era desejável para ter conhecimento. E hoje nós vivemos as consequências da desobediência por causa de um desejo egoísta. Hoje, nós temos a morte. É doloroso perder alguém. É doloroso ver alguém partir, mas é consequência do pecado por causa de um desejo egoísta. Hoje, a gente vê, olha só, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra. Até a terra foi castigada por causa da consequência do pecado, do desejo egoísta. Hoje, milhões de anos se passaram e a gente carrega o pecado original de Adão e Eva. E você acha mesmo que a sua escolha egoísta não afeta nada? Parou em você? Você acha mesmo que sua escolha egoísta só tem problema com seus relacionamentos atuais? Só deixam marcas atuais na sua vida? Você acha mesmo que todas as suas escolhas não afetam as suas gerações? A escolha de Adão e Eva afetaram a nós milhões de anos. Você acha mesmo que a sua escolha não afeta a vida do seu filho? Você acha que a sua escolha não vai afetar a vida dos seus netos?
E é isso que o Senhor tem falado comigo. Flávia, e isso é muito profundo. Porque o Espírito Santo me fez entender, irmãos, que o que eu escolho hoje não tem a ver só comigo. Ele falou, Flávia, você quer viver somente o agora, enquanto você está aqui? E o que vai ser do Samuel, o que vai ser do Heitor? O que vão ser dos meus netos, dos meus bisnetos e daqueles que eu nem vou conhecer, das minhas gerações? Porque as escolhas que eu faço vão influenciar na vida deles. O legado que eu deixar na vida dos meus filhos é o que vai perpetuar nas minhas gerações. Será que nós temos pensado nisso? Será que quando a gente escolhe alguma coisa, a gente pensa nisso? Ou você vive só por você? Você trabalha só por você? Você alimenta os seus desejos pessoais só por você? Será que você entende que tudo aquilo que você faz afeta a vida de outras pessoas? Tem gente que já morreu há muitos anos, mas a gente ouve falar até hoje, tanto como algo bom como algo ruim. Hitler deixou um legado de maldição, de morte, tenebroso. Qual legado nós queremos deixar? Lembrando que as suas escolhas estão influenciando a vida dos seus filhos. E o Espírito Santo falou comigo, seus filhos precisam de você. Eu não sei se todos sabem, mas eu estou num tempo agora em casa, saí do meu trabalho, porque o Espírito Santo, ele falou comigo, você precisa escolher o que você quer fazer. Às vezes a gente trabalha por necessidade, e eu já trabalhei por necessidade, mas chegou um tempo que o Espírito Santo falou, se você sair, você vai conseguir manter. Você precisa cuidar da sua família. E foi difícil, irmãos, porque é muito difícil negar a nós mesmos. É muito difícil dizer não para nós mesmos. E eu decidi ficar um tempo com a minha família, cuidar dos meus filhos, porque o Espírito Santo me fez entender que as minhas escolhas de hoje afetam todo o amanhã, tudo o que está por vir. Então, tem famílias sofrendo por escolhas egoístas. Quem vão ser os seus filhos? Depende das escolhas que você está fazendo agora. Às vezes a gente fala, maldição hereditária, mas o que é uma maldição hereditária? Às vezes essa maldição é um comportamento sendo repetido em gerações. Mas aí Deus te deu a oportunidade de escolher diferente. O Senhor está te dando nessa noite a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Porque nessa noite os seus olhos estão sendo abertos para que você enxergue que as suas escolhas não param em você. As suas escolhas não vão parar em você. Elas estão construindo legados. E a gente quer uma geração de pessoas que temem ao Senhor ou uma geração de pessoas hipócritas que estão aqui dentro, mas que não carregam a essência de um verdadeiro adorador. O que tem no nosso coração? Porque o que ensina não são só suas palavras, mas são suas atitudes. E eu tenho visto muito isso acontecendo na minha casa. Samuel está com 12 anos, é um adolescente. E eu vejo ele sendo contagiado pelo amor ao Senhor. Não é pelo que eu falo, é pelo que ele tem visto. Não só de mim, também dos meus pais, da minha família. Samuel tem sido impactado pelo desejo de servir ao Senhor. E se eu continuo vivendo pelos meus desejos egoístas, o que seria do meu filho? O que vai ser do seu filho? E por mais que você não tenha ainda, mas talvez você tenha depois. Ou talvez os seus filhos estejam grandes, mas enquanto a vida é esperança. Você pode começar a ser a diferença agora. Ou se você não tem filhos, tem pessoas que te admiram, que te olham, que têm você como exemplo. E você vai continuar perpetuando o legado de Eva, do desejo egoísta? Ou você vai escolher servir ao Senhor, obedecê-lo e amá-lo de verdade? É isso que nós precisamos carregar dentro de nós, esse entendimento que nada para na gente, sempre se estende.
E eu quero ser luz. Eu quero ser luz. Eu quero ensinar aos meus filhos a negarem a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós. E não é fácil, porque negar a nós mesmos requer sacrifício. Requer obediência, porque às vezes você faz não porque você quer, mas porque você é obediente ao Senhor. E é isso que a gente precisa perpetuar. Porque às vezes a gente olha para o mundo e pensa, o mundo está perdido. Não tem o que fazer, eu vou agir igual a todo mundo, eu vou me satisfazer, porque ninguém quer saber mais de ninguém, todo mundo é egoísta, então eu também vou ser egoísta. Mas aí eu te digo, um justo só é suficiente para poder perpetuar um legado de justiça. Se em Sodoma e Gomorra tivessem 10 justos, aquela cidade não seria destruída. Pensa nisso. 10 pessoas só numa cidade inteira seria o suficiente para aquela cidade não ser destruída. Que o meu filho seja um dos 10. Que o seu filho seja um dos 10. Que a gente perpetue legados de justiça para que cidades não precisem ser destruídas. Mas isso depende de quem nós somos. E talvez você tenha crescido num lar desestruturado, onde seus pais fizeram escolhas ruins e você tem copiado todas as escolhas ruins dos seus pais. Mas isso pode ser quebrado, porque Jesus, ele veio. E através dele nós temos, a gente pode ter os nossos pecados perdoados e a transformação da nossa vida. Jesus veio para nos redimir e para nos dar uma chance. Então, você talvez pense, mas a minha família é toda desestruturada. Mas ele pode começar a partir de você, a diferença na sua geração. E que você seja essa pessoa que o Senhor vai levantar para construir um novo legado na sua geração, na sua família, na sua casa, aonde você estiver. Que a gente se coloque como essa pessoa. Porque a gente vê lá na frente, Caim matou Abel. Mas aí veio a geração de Sete. E na geração de Sete tinha Enoque, que andou com Deus. E Deus tomou Enoque para si. E na geração de Sete teve Noé, que Deus escolheu para começar uma nova geração. Porque Noé era justo, o único justo. Um justo é capaz de trazer salvação para a humanidade. Porque se Noé não tivesse ali justo, todo mundo ia morrer. Mas aí Deus conseguiu recomeçar através de um justo. E esse justo pode ser você, nessa noite. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, e aqueles que estiverem assistindo das suas casas, que você receba essa palavra, que o Espírito Santo possa falar com você, para que uma nova fase na sua vida, de escolhas melhores, de consciência e de que tudo pode mudar a partir da sua escolha. Entre na sua vida. Senhor Deus, nessa noite te agradecemos pela tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor corrige aquele que ama, Senhor. E que, Senhor, a gente possa ouvir e entender essa palavra e não achar que é só para o outro, mas que também é para a gente. E que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar tudo no seu devido lugar. E que a gente possa te amar de verdade, porque aqueles que te amam são aqueles que ouvem as suas palavras e obedecem. Esse é o que te ama, Senhor. E nós queremos te amar, para que as nossas gerações te amem, para que justos sejam identificados nas nossas casas, para que os nossos filhos levem salvação, transformação e mudança de vida, Pai. Em nome de Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. E não deixa, Senhor Deus, que os nossos olhos não consigam enxergá-los. Que a gente não culpe o outro, mas que a gente se enxergue, para que haja transformação e mudança em nós. Pai, é isso que te pedimos, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, traz salvação em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.